Imagina que você encontra o seu duplo, um outro exatamente igual a você, mas com uma personalidade completamente oposta. Hoje, a gente vai falar do duplo, aqui no Entre Pontes. Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar, para que a gente consiga dar seguimento nesse projeto que é tão importante para a gente. E hoje a gente vai falar de mais um clássico de Dostoiévski, O Duplo. Esse livro foi uma indicação da Ana, uma psicanalista maravilhosa aqui de Belo Horizonte, que eu tive o prazer de fazer um curso dela sobre esse carinha aqui, ó, Lacan, sobre uma das teorias dele, na verdade. E a gente falando sobre livros, a Ana me indicou esse livro, O Duplo. Mas vamos lá, o que esse livro conta? Bom, esse livro conta a história de Goladin. Não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, já falei com vocês da minha dificuldade em entender esses nomes russos, né? O que é, então a gente vai criando ali estratégias para poder associar o personagem a um nome que a gente acha que dá certo. Enfim, esse livro ele foi lançado em 1846. Para a gente entender os desdobramentos da história, é interessante que eu conte um pouco como que funcionava as classes na Rússia naquele momento. Então as pessoas elas eram identificadas com seu ofício. Então quanto mais nobre o ofício, maior a classe da pessoa, mais prestígio ela tinha. O Goladin ele era uma espécie de escrivão, de copista, que era considerada a nona classe. O que isso significa? Bom, ele não era pobre o bastante para que as pessoas nem cumprimentassem ele, mas também ele não era tão afortunado a ponto de ser convidado para os bailes, para as recepções das classes mais altas. Ele trabalhava no escritório e ali era o maior convívio social que ele tinha na vida dele. Então ele era um cara muito solitário, ele era um cara que mesmo não sendo rico, não tendo muito dinheiro, sendo de uma classe mais média ali, ele tinha um criado. Então, por aí a gente vai percebendo que ele não era de todo pobre, mas ele também não era um cara que seria ali muito considerado pela aristocracia da época. Bom, o livro começa então com ele se arrumando para uma festa. Então ele compra roupa nova para ele, para o criado dele, ele aluga uma carruagem de luxo e ele está muito empolgado para poder ir para essa festa. Ele se sente, quando mais ele se veste, ele se arruma, ele vai se sentindo mais empoderado, mais confortável dentro daquilo tudo. Ele, por diversas vezes, abre a escrivaninha dele para conferir dentro da gaveta se o maço de dinheiro que ele tinha guardado estava ali. E isso é importante. Ele pega esse maço de dinheiro, ele olha aquela quantidade de dinheiro e fala, olha, uma pessoa com esse tanto de dinheiro aqui não pode ser desconsiderado. Ele tem que ser considerado como alguém. Esse dinheiro vai me ajudar a ser reconhecido pelas outras pessoas. Ele então sai nessa carruagem luxuosa. No meio do caminho, ele encontra algumas pessoas que trabalham com ele e que olham com surpresa, tanto para ele, para as vestimentas dele, quanto para a carruagem que ele está nela. Porque não fazia muito parte do contexto da vida dele, não fazia muito parte do que ele era no dia a dia. A gente então descobre que ele está indo para a festa da filha do conselheiro do estado. Esse conselheiro que era o chefe da repartição que ele trabalhava. Esse conselheiro tratava ele com muita educação. Ele era muito gentil com ele. Então toda vez que passava por ele ali dentro da repartição, ele cumprimentava, dava bom dia. E aí, o Goladin, que era um cara muito solitário, que não tinha convívio social com ninguém, só aquilo já era suficiente para ele entender que ele fazia parte, que ele era parte do ciclo daquele conselheiro de estado. Pois bem, então ele sai bem cedo para essa festa,
E aí ele vai passando em determinados lugares para poder ir se ambientando com esse ponto final, que seria na festa, de uma classe mais alta. Quando ele se encontra com esses amigos de trabalho, ele tem um mal-estar. Ele se sente um pouco envergonhado, ele tenta se esconder na carruagem e ele tem uma ideia, um clique. Vou fingir que sou uma outra pessoa. Então é como se ele passasse por aqueles colegas, ele não cumprimenta eles, se colocando mesmo no lugar de sou um outro, sou uma outra pessoa. Só que essa ideia de um outro começa a incomodar ele. Ele resolve dar uma passadinha no médico dele ali. No diálogo dele com o médico, a gente percebe que não é a primeira consulta dele, que ele já vinha se consultando com esse médico. E é muito engraçado que no final da consulta o médico fala com ele que vai receitar duas coisas. Primeiro, que ele melhore a vida social dele, que ele seja mais social, que ele tenha mais amizades, mais convívios e que ele não fosse inimigo da garrafa. Então essa era a receita do médico para ele. Ele volta então para a carruagem, entra em várias lojas, escolhe móveis caríssimos, objetos de decoração caríssimos. E aí quando os vendedores muito empolgados, né, porque vê ele bem vestido, vê o criado dele bem vestido, separam tudo aquilo ali, ele fala, daqui a pouco eu volto e pego tudo. O famoso, na volta eu compro. E ele vai fazendo isso em várias lojas e se sentindo cada vez mais empoderado, cada vez mais pertencente a esse mundo social que não era o dele. Num determinado momento do dia, ele percebe que ele não tinha tomado café, ele não tinha almoçado, ele sente fome e ele resolve entrar num dos restaurantes mais elegantes que tinham ali. E aí, no momento que ele entra, ele começa a se sentir um pouco desconfortável, não sabe exatamente aonde que ele vai sentar, quando que ele pode pedir, o que ele pode pedir, e aí ele pede o cardápio, ele se assusta um pouco com o preço das coisas no cardápio, e para poder se enganar, ele fala, olha, eu não vou comer muito, afinal de contas eu tô indo numa festa, num banquete, e vai ficar feio se eu não saborear todas as comidas do banquete. Então eu não vou comer muito, vou pedir só uma coisinha para dar uma beliscada. Então ele escolhe um dos pratos lá mais baratinhos do restaurante, senta, come, toma um vinho, volta para a carruagem e vai em direção à festa. Só que quando ele chega na festa, ele é barrado. E ele é barrado porque ele não foi convidado para a festa. O fato daquele conselheiro, do chefe dele, tratar ele bem, na verdade, cumprimentar ele, dar um bom dia, uma boa tarde, não fazia dele pertencente àquele mundo. E aí, ele tem o primeiro baque. Ele percebe que ele não fazia parte daquilo ali. Ele, então, é enxotado da casa, ele não é recebido, ele é enxotado. Ele fica um pouco desorientado, mas ele fala, olha, na verdade, estão armando para mim, porque ele não consegue falar com o conselheiro, então ele quer a minha presença na cabeça dele, o conselheiro quer a presença dele, e os empregados é que estão ali arquitetando por inveja dele a barrar ele, não deixar ele entrar na festa. Então ele arma, ele vai para a parte de trás da casa, ele entra pela cozinha, e aí tem umas cenas muito engraçadas que ele fica escondido atrás de um muro, e aí ele ameaça entrar no salão, ele volta, aí ele tenta entrar de novo no salão, aí vem alguém, ele perde a coragem. Então ele fica nesse movimento de vou, não vou conseguir entrar, não vou conseguir entrar, até que ele toma um ar de coragem, entra para dentro do salão e vai como uma bala. Todo mundo fica muito surpreso com a presença dele ali. É uma presença que causa um desconforto, porque ele começa a tirar as mulheres para dançar, ele dança muito mal, pisa no pé das mulheres, rasga o vestido de uma outra, e até que finalmente ele consegue tirar a aniversariante, a Clara, para dançar. E aí no momento em que ele tira a Clara para dançar, ele muito desajeitado, ele deixa ela cair no chão, e aí é um vexame, aquela situação toda, ele é novamente retirado de dentro da casa, e dessa vez ele é retirado com uma certa brutalidade, ele é jogado no meio da rua, na Rússia, gelada, nevando, uma situação caótica.
e o cocheiro, que já estava nervoso porque a hora programada para ele poder ir embora já tinha passado, e aquela bagunça toda, então ele resolve dispensar o cocheiro e ele vai embora a pé. No que ele está caminhando de volta para casa, ele para numa ponte porque ele começa a achar que ele está sendo perseguido. Ele começa a perceber que tem alguém andando atrás dele. Só que toda vez que ele vira para trás, essa pessoa esconde, essa pessoa não está ali mais. E aí, quando ele para na ponte, ele dá de cara com o duplo dele, com uma outra pessoa que é exatamente igual a ele. Ele leva um susto, ele não entende se aquilo realmente está acontecendo, se o cara realmente existe, não existe, tem uma dúvida ali no primeiro momento. No outro dia de manhã, ele vai com muita vergonha trabalhar, mas ele vai porque era feio se ele não fosse, seria pior se ele não fosse. E aí ele vai trabalhar e quando ele chega na repartição, quem tá lá? O duplo dele. E aí, esse duplo tem a fisionomia dele. Tem o mesmo nome que ele, inclusive, só que a personalidade é completamente diferente. Enquanto o nosso personagem principal é um cara tímido, acanhado, não conversa muito, evita ali, tá no meio das pessoas, esse duplo é um cara alegre, que gosta de fazer piada, faz amizade com uma certa facilidade, passa por todo mundo ali, tem uma certa liberdade de andar em todos os setores. Então eles são opostos, fisicamente iguais, mas de personalidades opostas. E esse duplo começa meio que a incomodar ele, a existência desse duplo. Num determinado momento ele convida esse duplo para poder ir para a casa dele, porque ele descobre que esse outro cara tá morando na rua, não tem aonde dormir, então ele chama, olha, vamos dormir lá em casa, né, eu te dou abrigo, e aí ele queria descobrir um pouco mais sobre esse cara, e ele abre uma garrafa de vinho, e aí vem, né, a receita médica, não seja inimigo da garrafa, e ele acaba se embebedando. Enquanto ele tá bêbado, a gente vai descobrindo outras coisas da personalidade dele. Ele que era esse cara muito sisudo, muito fechado, muito voltado para o trabalho, começa a demonstrar que, na verdade, ele é uma outra pessoa. Uma pessoa carente, uma pessoa que só queria um amigo. Ele só queria fazer parte. Ele só queria ter alguém para conversar. Mesmo que esse alguém fosse aquele duplo que incomodava ele tanto. Bom, essa história, então, vai tendo seus desdobramentos. Esse duplo vai cada vez mais entrando na vida dele. Então tem uma cena em que ele escreve um projeto maravilhoso para o conselheiro, mas ele não consegue entregar, ele fica com medo de entregar por causa de todo o vexame que tem ali, que teve na festa, né? E aí esse duplo, então, rouba a folha dele, vai e entrega, e o conselheiro, então, aplaude muito aquele projeto, aquele trabalho que foi entregue, e ele fica nessa situação querendo, né, de poxa vida, eu fiz o projeto, nunca fui reconhecido em nada aqui dentro. Então ele fica nesse caminho. Bom, não vou contar todo o livro, não vou contar o final do livro, porque o duplo é um livro que a gente vai descobrindo qual caminho que ele vai tomar ali à medida em que a gente vai acompanhando a história. Será que esse duplo existe? Não existe? Quem é esse duplo? Como que ele surgiu? Quem é esse cara que está ali fazendo o outro lado da moeda do nosso personagem principal? O duplo de Dostoiévski faz a gente pensar nessa nossa dificuldade às vezes, né? Quantas vezes a gente não desejou fazer alguma coisa, né? Ah, eu queria ser diferente, eu queria ser mais espontâneo, ou eu queria ser menos espontâneo, eu queria conseguir falar mais, ou eu queria não falar tanto. Quantas vezes a gente não desejou ter o oposto do que a gente é dentro também da nossa personalidade? Então imagina se a gente tivesse essa oportunidade de ficar de frente para uma pessoa exatamente igual a gente, mas com uma personalidade oposta, com uma maneira de viver, de agir, de pensar completamente diferente da gente. Como que seria se a gente fosse o contrário do que a gente é? Então, nesse movimento de espelho que o duplo traz para a gente, Dostoiévski vai nos colocando nessa posição de como que você ficaria de frente para o seu oposto.
Como que você ficaria de frente para esse espelho, mas um espelho que te mostrasse uma imagem invertida do que você é? Então, faz a gente pensar do que a gente seria capaz se a gente não fosse a gente. Como que a gente seria se a gente fosse esse nosso duplo e não um duplicado, não um outro de nós mesmos. Bom, o duplo é uma indicação do Entre Pontes. É um livro que eu acho que precisa muito ser lido. É um livro excelente, muito gostoso de ler. Vários momentos que o personagem vai passando ali. Esse que eu contei, por exemplo, né, da festa, que ele não sabe se ele entra, se ele não entra, que ele vai e volta. Fala muito com a gente, com os momentos da vida da gente, dessas situações que a gente às vezes não sabe se fala, se não fala, se toma uma atitude, se não toma. Às vezes se fala alguma coisa pro chefe da gente, se não fala. Outra coisa que esse livro mostra muito pra gente é essa diferença, né, de que até onde o dinheiro compra. O que o dinheiro compra? Será que realmente o dinheiro compra tudo? Compra posição? Compra o status? Será que o dinheiro abre mesmo todas as portas? Será que é só o dinheiro que importa? Será que tem alguma coisa ali por trás que não é só o dinheiro? Então vai colocando a gente de frente para essas questões que, embora seja um livro de 1846, estão muito atuais ainda. Então, por isso, o duplo é a nossa indicação. E eu queria pedir para vocês me contarem aqui nos comentários. Se vocês já leram o duplo, se não leram, leem, voltem, me contem o que vocês acharam. E quem já leu, me conta o que você achou dessa história. Se você descobriu logo de cara quem que era esse duplo, ou se foi que nem eu, que descobri realmente só no finalzinho do livro. Bom, e não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar aqui quinta-feira que vem. Afinal de contas, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nesse caminho. Até lá!